Matemática, simples, simples, simples e prática. Olá, meu querido aluno, minha querida aluna aí do primeiro ano do ensino médio. É um prazer poder estar falando com você que está querendo aprender matemática. Eu sou Dimas, professor de matemática do canal Matemática Simples e Prática, e preparei essa videoaula com todo carinho, especialmente para você. Essa é a segunda aula sobre notação científica, conteúdo que está aí no plano de curso do ensino médio 2022, conteúdo que deve ser trabalhado no primeiro ano do ensino médio. Então essa é a segunda aula, falando um pouco mais sobre notação científica. E eu vou começar a aula de uma forma diferente. Eu trago para você uma balança. Por que eu trago essa balança? Para te mostrar que tem duas formas ou mais de se escrever um mesmo número, porém tem que estar no mesmo valor, no mesmo peso. Por exemplo, se eu pegar o número 45.000, ele pode ser escrito dessa forma, ou ele pode ser escrito também em forma de potência de 10. 45 vezes 10 elevado ao cubo. Por quê? Porque 45 vezes 1000 tem 3 zeros elevado ao cubo. Também esse número pode ser escrito na forma de notação científica. Qual a diferença de ser escrita em potência de 10 e notação científica? Veja bem, potência de 10 não exige que se deixe um único algarismo antes da vírgula. Notação científica se exige, só pode ficar um algarismo antes da vírgula. E aí você pode observar que essa vírgula, quando se trata de um número inteiro, ela estaria após o último algarismo. Para chegar entre o 4 e o 5, ela se deslocou 1, 2, 3, 4 casas, por isso que o 10 está elevado à quarta potência. Quando a gente escreve nesse formato, a gente diz que está escrito aí notação científica. Agora, como você pode ver, isso aqui é um valor grande. A gente também, como eu disse na aula anterior, usa a notação científica para valores muito pequenos, tipo tamanho de vírus, de bactérias, de átomos, né? Por exemplo, se você pegar o número 0,00024, ele pode ser escrito também num formato de potência de 10, como 24 vezes 10 elevado a quanto? Veja bem, a vírgula estava aqui, deslocou-se 1, 2, 3, 4, 5 casas para a direita. Quando a vírgula se desloca para a direita, a gente coloca expoente negativo. Mas tem uma forma ainda mais prática de guardar. Esse número é grande ou pequeno? Pequeno. Então é expoente negativo. Quando a potência de 10 veio de um número grande, o expoente é positivo. Quando veio de um número pequeno, expoente negativo. Mas aqui ainda não está em formato de notação científica. Está em formato de potência de 10. Notação científica tem que ter uma única casa antes da vírgula, o 2. Veja o que acontece com o expoente. Quando a vírgula se desloca, ela estaria aqui, se deslocou para aqui, olha o que houve com esse expoente, ele aumentou. Esse número 24 era um número maior. Eu colocando a vírgula aqui, ele fica menor, então eu tenho que aumentar o expoente. Porém, nos negativos, isso é um pouco difícil de ser entendido. Por exemplo, aqui era menos 5, se eu aumento, vira menos 4? Sim, pense em temperatura. Se você tem a temperatura menos 5, 5 abaixo de 0, e ela sobe para menos 4, ela aumentou. Veja que aqui era grande, aqui era menor. Aqui ficou pequeno, aqui ficou maior, porque foi de menos 5 para menos 4. Veja que a vírgula aqui deslocou-se 1, 2, 3, 4 casas, né, para chegar onde ela está. Por isso que o expoente é negativo. Se a vírgula se desloca para a direita, expoente negativo. Se a vírgula se desloca para a esquerda, expoente positivo. Mas, nesse caso, é mais simples a gente guardar número pequeno, expoente negativo. Certinho? Então, está escrito aqui no formato de notação científica um número bem pequeno. Agora, já que eu falei um pouco sobre notação científica, a gente vai à resolução de um problema que caiu na Unifor, Ceará, Universidade de Fortaleza, que diz: em notação científica, os números são escritos como produto de um número x com x maior ou igual a 1, menor ou igual a 0. O que quer dizer isso? Que antes da vírgula tem que ter um númerozinho que pode variar de 1 a 9, né?
No caso aqui, por exemplo, se você tiver 1000, você pode escrever 1,0 vezes 10 ao cubo. 10 ao cubo, porque 1000 tem 3 zeros. Se você tiver 0,02, você pode escrever 2,0 vezes 10 elevado a menos 2. Por quê? Porque em duas casinhas depois da vírgula, número pequeno, expoente negativo, né? Agora, a proposta é a seguinte: o valor de 0,00015 vezes 24.000 vezes 0,0003 expresso na notação científica é qual dessas opções? Então, vamos por partes. Vamos pegar esse primeiro número e escrevê-lo na forma de notação científica. Como eu disse, um único algarismo antes da vírgula, sempre multiplicado por 10 elevado a alguma coisa. E essa alguma coisa, e esse valor a gente observa aqui. A vírgula estava entre esses dois zeros, caminhou uma casa, duas casas, três casas, quatro casas para a direita, então menos 4. Esse número, ele é um número grande ou pequeno? Obviamente que é pequeno, por isso o expoente é negativo. 24.000. 24.000 eu posso escrever 2,4 vezes 10 elevado a quanto? Quantas casinhas a vírgula se deslocou daqui de onde ela estava? Porque se é um número inteiro, a vírgula vem após seu último algarismo, deslocou 1, 2, 3, 4 casas para a esquerda, então positivo. Ou seja, esse é um número grande, potência de 10 com expoente positivo. O último aqui, eu tenho 0,0003, então eu vou colocar 3,0 vezes 10 elevado a quanto? A menos 4. Por quê? Porque a vírgula, para sair de onde ela estava e chegar onde ela parou, que foi depois do 3, ela andou 1, 2, 3, 4 casinhas. Esse número é um número pequeno, esse expoente é negativo. Agora eu vou pegar e multiplicar a parte aqui que não é potência de 10. 1,5 vezes 2,4. 5 vezes 4, 20, levei 2, 5 vezes 2, 10 e 2, 12. 1 vez 24, 24, 0, 6, 3. Uma casa, duas casas depois da vírgula, uma casa, duas casas depois da vírgula no resultado. Porém, ainda tem que multiplicar por 3. E aí é moleza, né? 3 vezes 0 é 0, 3 vezes 6, 18, levei 1, 3 vezes 3, 9, 1, 10. Uma casa, duas casas depois da vírgula, uma casa, duas casas depois da vírgula. Então deu 10,8 ou 0,80, esse zero aqui depois da vírgula não influi nem contribui. O zero tem duas posições que ele não influi nem contribui. Quando é um número inteiro ou antes da vírgula, o zero à esquerda não vale nada. Quando é um número que tem vírgula, o zero à direita do último algarismo aqui não vale nada, não influi nem contribui. Então não preciso colocar sempre notação científica vezes 10. Veja bem, agora em multiplicação de potências de mesma base, a base é a mesma. 10, 10, 10, conserva-se a base, está conservadinho aqui o 10. Soma-se os expoentes, menos 4 com mais 4 com menos 4. Menos 4 mais 4 se anulam, sobra só menos 4. 10 elevado a 10,8 elevado a menos 4, porque esse anulou esse. Mas não está no formato de notação científica. Veja que nós temos que ter uma única casinha antes da vírgula. Nós vamos deslocar essa vírgula aqui para a esquerda, ela vai vir para cá, e a gente vai ter 10 ao invés de elevado à quarta potência, elevado ao cubo. Por quê? Veja bem, se eu aumentar, esse 10 era grande, eu diminuí ele, então vou ter que aumentar o expoente. Isso é uma balança, você tem que mexer num lado e mexer no outro. Por exemplo, o 10 era grande, tinha esse expoente aqui, você tornou esse valor que está antes da vírgula menor, você tem que tornar o expoente maior. E tornar menos 4 maior é torná-lo menos 3. Veja no termômetro aqui, menos 1 grau, menos 2 graus, menos 3 graus, menos 4 graus. Se eu estava em menos 4 graus e venho para menos 3 graus, eu aumentei a temperatura. O mesmo ocorreu aqui. Estava elevado a menos 4, aqui faltou um 10, né? Agora está elevado a menos 3, porque eu aumentei. É sempre o oposto do que ocorre nos positivos, né? A alternativa correta é a letra A. E por que não poderia ser a letra E? Porque, como eu disse, na notação científica, só pode haver um algarismo antes da vírgula. Esse número está errado? Está não. Veja que a gente tem ele aqui. Porém, não está no formato de notação científica.
Então, meu amigo, minha amiga, se você é um aluno, uma aluna dedicada, olha, cursinho tá o olho da cara de caro. E esse ano eu vou estar trazendo para você videoaulas com todo o conteúdo do plano de curso de 2022. Então vale muito a pena você assistir. Eu espero poder contar com a sua participação. Se inscreva aí no canal e se prepare que você com certeza vai ser um vencedor. Espero muito que você tenha gostado dessa videoaula e me coloco à inteira disposição para que você possa comentar minhas videoaulas, sugerir, pois afinal eu quero melhorar a cada dia mais para que você possa vencer e detonar nas provas dos vestibulares e do Enem, beleza? Sucesso nos estudos e na vida!